Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Ednei Soluções em Informática. Bom gente, como vocês observaram aí no tema, né? Placa-mãe, toda vez que troca o MOSFET queima, gente. Gente, isso é uma das perguntas que o pessoal tem me feito muito no canal, né? Professor, toda vez que eu troco o MOSFET queima da placa-mãe. O que pode estar acontecendo? Gente, é disso que eu vim falar para vocês, que existe 3 causas para que isso ocorra em uma placa de desktop, gente. Muitas e muitas vezes vocês já podem ter pego placas que apresentam curto ali, né, no circuito do VCOR. E aí quando a gente faz a medição, a gente acha normalmente esse MOSFET, né, que está em curto. E aí você pega uma placa, uma outra placa-mãe, faz a troca, né, substitui. Quando vai ligar a placa-mãe, ele novamente queima. Gente, existe 3 causas para isso. O primeiro caso, a primeira causa no caso, né, pode estar relacionado ao PWM, gente. O PWM muitas vezes ele é responsável por fazer com que toda vez que a gente troque o MOSFET de uma placa-mãe que a gente vai substituir, ele queima. Muitas vezes o PWM pode estar em curto e pode estar fazendo isso, gente. Às vezes, quando o MOSFET ele acusa curto na placa-mãe, muitas vezes ele nem está em curto. Tanto que quando a gente tira ele fora, ele não apresenta curto. Então muitas vezes ele só está aberto. Às vezes ele não está em curto, ele está em aberto, gente. E muitas das vezes o problema pode estar relacionado ao PWM, gente. Gente, quando isso está acontecendo, se vocês não fizerem a substituição do PWM, a placa-mãe ela não vai parar de queimar o MOSFET, gente. Até porque o problema ele não está no MOSFET, ele está no PWM. Tá certo, gente? O PWM a gente sabe que é o componente que entra 12 volts, né, aqui nos MOSFET de entrada, joga para o PWM transforma essa tensão numa tensão de 1,5 e ali ele alimenta os MOSFET de baixa, né? Então a gente sabe que ele é responsável por isso na placa-mãe, né? Então, gente, se o PWM tiver com problema, se vocês fizerem a troca e toda vez estiver queimando o MOSFET, uma das causas é o PWM que faz isso. Eu digo com toda a propriedade para vocês porque eu já resolvi muitos problemas de placa assim. Outra causa também, gente, que pode fazer com que muitas vezes, toda vez que você trocar o MOSFET e aí toda vez que for substituído ele continuar queimando, pode ser as bobinas de ferrite, gente. Já teve casos que também eu tive que retirar as bobinas de ferrite para descobrir que a causa era elas, que estava queimando os MOSFET, né? O MOSFET, então, no caso, né? Então, gente, muitas vezes é importante a gente analisar as bobinas de ferrite também. A bobina de ferrite, ela é muito difícil dar curto. Ela estragar, ela dá problema. Mas em algumas vezes ela superaquece a ponto de até mesmo queimar o MOSFET, gente. Então, muitas vezes quando está queimando o MOSFET numa placa-mãe, pode ser as bobinas de ferrite. Tanto que quando você retira a bobina de ferrite do lugar, a placa-mãe ela volta a dar... A placa-mãe, o curto some, entendeu? Aí quando você coloca de novo a bobina de ferrite, o MOSFET queima. Já aconteceu casos assim comigo. Então aí no caso, quando isso acontece, é sempre bom pegar uma placa-mãe igual, né, e trocar todas as bobinas de ferrite. Normalmente eu sempre faço isso, gente, eu obtenho sucesso. E a terceira causa que faz com que muitas vezes o MOSFET fique queimando: processador alterado, gente. Processador alterado muitas vezes faz com que o MOSFET queime. Tanto o processador alterado, quanto também os capacitores, que no caso são os de entrada aqui, né? Os capacitores aqui, muitas vezes quando eles estão em curto, normalmente eles queimam o MOSFET, né? Porque o que acontece? Já teve casos também de eu pegar, fazer a substituição do MOSFET e aí o mesmo queimar e continuar apresentando curto. Ou então simplesmente ficar apresentando curto, né? Aí quando eu retiro o capacitor,
o curto some. E aí eu vou fazer a medição no MOSFET e o MOSFET tá bom. Então o problema estava relacionado ao capacitor. Por isso que é importante a gente ter um capacímetro para fazer esses testes, entendeu? Gente. Então essas são as causas mais comuns de uma placa-mãe continuar queimando o MOSFET, gente. Se a gente levar essas três coisas em conta aí, vocês também vão obter êxito aí nesses consertos aí. Tem muitos técnicos que jogam a placa fora, né? Invalida, essa placa realmente não presta, eu vou jogar fora. Não, gente. Tentem fazer esses três passos. Primeiro passo, troque o PWM. Pode ser ele, pode ser a causa de estar queimando o MOSFET. Segundo, troque as bobinas de ferrite. E terceiro, verifique se tem o processador tá bom, né? E os capacitores, se não tem nenhum em curto aí. Tá certo, gente? Então essa daí é a dica que eu quero deixar para vocês de placa-mãe, que toda vez que troca o MOSFET ela queimando o MOSFET, né? Então essa daí é a dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, né? E ative o sininho, né, gente? Para não estar perdendo esses novos vídeos aí, que sempre eu vou estar postando dicas de conserto aí para vocês aí. Quero avisar também que o curso Conserto de Placa-Mãe 1.0 e 2.0 está à venda também. E tem várias formas de pagamento. Eu vou deixar aqui o WhatsApp, né, na descrição do vídeo aqui, para você entrar em contato com os vendedores aí do curso. Então não perca, gente. Venha se profissionalizar e venha aprender a recuperar a placa de desktop e ter logo no primeiro conserto o seu dinheiro recuperado. Tá certo, gente? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!